Caros alunos, caras alunas, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre a poesia na segunda fase do modernismo, vamos falar agora sobre o poeta Jorge de Lima, né? Lembrando que os principais poetas da segunda fase do modernismo são o poeta Vinícius de Moraes, a poetisa Cecília Meirelles, ou poeta Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, o Murilo Mendes, que vimos agora há pouco na nossa live, e o poeta Jorge de Lima. Então vamos avançar e comentar a poesia do Jorge de Lima. Ok. Jorge de Lima faz parte da corrente espiritualista da segunda fase, como já comentamos quando falamos do Murilo Mendes, a corrente religiosa, o grupo de escritores católicos que se desenvolveram na segunda fase modernista e cuja poesia tinha como lema restaurar a poesia em Cristo. Jorge de Lima, juntamente com o poeta Murilo Mendes, publicam o livro Tempo e Eternidade. Este livro, fortemente marcado pela mensagem do Evangelho, pela ideia de justiça social pregada por Jesus Cristo. É bom lembrar que esse espiritualismo, essa religiosidade desses poetas é aquela religiosidade de ação, de prática. É um cristianismo voltado para a prática social, um cristianismo voltado para a compreensão dos problemas contemporâneos, no caso dos dois escritores, os problemas da década de 1930, 1940, 1950, os problemas relacionados à guerra, uma mensagem cristã vinculada à denúncia da maldade humana e um convite à solidariedade, um convite ao amor cristão, vai ser a grande marca da poesia desses dois poetas, né? Jorge de Lima, então, escreve uma obra literária marcamente influenciada pela religião, traços de religiosidade, de transcendência, de busca do divino estão em seus versos, o engajamento e a consciência social própria da geração de 30 do modernismo, tanto na prosa quanto na poesia, também aparece na poesia do Jorge de Lima. Imagens surrealistas, por influência do movimento surrealista europeu, também irão marcar principalmente o livro Invenção de Orfeu, que é um livro escrito em versos e carregado de imagens surrealistas, produtos do sonho, do onírico, do delírio, da alucinação. O Jorge Lima também trará esse traço que já aparece também na poesia do Murilo Mendes. Temas nordestinos, principalmente a vida dos trabalhadores da cana-de-açúcar, o folclore, as crendices, a cultura popular nordestina também vai aparecer na poesia do Jorge de Lima. A consciência negra é um poeta do século XX, da primeira metade do século XX, numa época em que a questão negra, que hoje está bastante debatida na vida brasileira, mas naquele momento não era, o Jorge Lima vai construir uma poesia que discute a problemática da opressão do negro, a violência histórica efetivada contra a raça negra. Há inúmeros poemas, inclusive ele escreve um livro de poema totalmente dedicado à problemática da questão negra, o livro Poemas Negros. Esses são os traços principais da poesia do Jorge Lima. Vamos ver como é que esses traços se manifestam na produção poética. Eu escolhi aqui alguns poemas para a gente perceber como essas características do Jorge Lima se traduzem dentro da construção dos seus textos. Primeiro vamos ver o poema Maria de Amba, um dos poemas do livro Poemas Negros, do escritor Jorge de Lima. Maria de Amba, para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Depois falou só diante da ventania que vinha do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Ok. Em primeiro lugar, é importantíssimo você contextualizar historicamente o lugar e o espaço dessa cena que é capturada poeticamente pelo Jorge de Lima. Primeiro, pelo o título do poema, Maria de Amba. A palavra de Amba é uma palavra bastante sugestiva, porque o de Amba é um nome africano. Então, Maria de Amba, a mulher que é representada nesse poema,
a palavra diamba no seu nome indica. É uma mulher de origem africana, portanto, uma mulher negra. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolo. Para não apanhar mais. A violência física, os castigos físicos contra essa mulher negra. Mas em que contexto ocorrem esses castigos físicos? Viram que sabia fazer tudo, até molecas, para a casa grande. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo. Fugir dos senhores, fugir das judiarias, no ambiente da casa grande. Veja que essas palavras são pistas, são índices textuais que localizam historicamente esse poema. Casa grande, senhores, judiarias, castigos físicos, fuga, tudo isso remete ao contexto do período da escravidão. O período em que os negros eram escravizados e castigados no ambiente das grandes fazendas de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, das fazendas de café no interior de São Paulo. Veja que Maria de Amba, no caso aqui, contextualizando historicamente, é a mulher violentada, massacrada, oprimida no ambiente histórico das grandes fazendas, das grandes propriedades rurais do período da escravidão. No período da Casa Grande, judiarias dos senhores da Casa Grande. Essa é a questão importante. Você não tem como compreender esse poema sem situar historicamente nesse contexto da escravidão, na época em que os negros eram escravizados nas grandes fazendas rurais do interior do Brasil. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha, foi trabalhar como cozinheira. É um dado importante porque o poema remete a uma circunstância que ocorria na época da escravidão. Alguns negros, como tentativa de minimizar o sofrimento, principalmente as mulheres negras, elas arrumavam um jeito de trabalhar na Casa Grande, porque na Casa Grande os trabalhos, as penas, os castigos eram menores do que os que trabalhavam no campo, do que os que trabalhavam no cuidado das plantações. Então veja, para não apanhar mais, para não ser mais castigada, falou que sabia fazer bolos. E para ter um trabalho menos doloroso, virou cozinheira. Ela foi trabalhar na cozinha da Casa Grande, na cozinha do senhor de engenho, do fazendeiro, do coronel, como se dizia na época. E aí o poema prossegue. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. O silenciamento, né? Porque também se ela falasse de tudo que sabia fazer, mais tarefas lhe eram dadas. O silêncio. E aqui remete ao silenciamento das mulheres negras, dos escravos, dos homens marginalizados durante o período da escravidão, que não tinham direito à vez e nem à voz. Tinham direito à vez apenas na hora de se posicionar em relação ao trabalho. E o trabalho para realizar. Porque se posicionasse no trabalho para não realizar, seria mais castigos, apanharia mais ainda. Então veja só, viram que sabia fazer tudo, até molecas para a Casa Grande. Esse verso aqui, ele é bastante irônico e sugestivo. Maria de Amba sabia fazer bolo. Maria de Amba, a mulher negra, a escrava, sabia fazer outras coisas, inúmeras coisas. Até molecas para a Casa Grande. Esse sabia fazer molecas para a Casa Grande é uma referência irônica a duas questões importantes. A primeira delas, a violência sexual que era impetrada contra essas mulheres negras pelos senhores de engenho, que se apropriavam sexualmente das escravas, das mulheres negras. O poema faz uma denúncia dessa violência, dessa apropriação, dessa coisificação sexual das mulheres negras durante o período da escravidão, por um lado. Por outro lado, sabia fazer molecas para a Casa Grande. A mulher negra que engravidava e essas molecas, essas crianças que nasciam na Casa Grande, não eram filhas do senhor de engenho, eram filhas da escrava e, portanto, também se tornavam escravas. A paternidade era negada. Nesse contexto aqui, o senhor da Casa Grande, o senhor de engenho, ao se apropriar da mulher negra, ele tinha duas apropriações. Primeiro, a apropriação sexual da mulher. Segundo, a apropriação da mão de obra dos filhos gerados por essa mulher escrava. Veja que o romance denuncia a insensibilidade. O senhor da Casa Grande, cujo filho da escrava era filho dele, mas ele não o reconhecia como filho.
ponto de permitir que o seu filho se tornasse escravo, continuasse como escravo, a ponto de ele permitir, não, ele próprio perpetuar a condição de escravo para esses filhos gerados por essas mulheres negras. O romance faz uma denúncia, portanto, fortíssima dessa condição. Eu quero destacar a atualidade deste poema do Jorge Lima. Porque, veja, é um poema de 1930, 1940, que, ao mesmo tempo em que situa o poema historicamente no período da escravidão, o Jorge Lima, de forma proposital, ele não deixa explícito, não deixa o ambiente da Casa Grande, da escravidão, das fazendas escravagistas, ele não deixa explícito, não deixa evidente, ele deixa subentendido. Por quê? Esse poema tem múltiplos significados. Ele tanto aponta para essa condição de violência, de exploração da mulher negra, tanto no trabalho quanto sexualmente, como esse poema também aponta para a condição dessas mulheres negras nos dias atuais da época que o poema foi escrito e transcendendo, chegando até a vida contemporânea. Porque essas mulheres negras que se tornam cozinheiras e que nas cozinhas das casas grandes em que trabalham se tornam objeto da violência sexual, não é um problema social que acabou e se cancelou no tempo. É um problema que persiste e permanece até os dias atuais. Sabemos e temos conhecimento de histórias de mulheres negras que se tornam empregadas domésticas e no ambiente da casa grande em que trabalha como empregada doméstica, muitas vezes são violentadas sexualmente, muitas vezes engravidam e são demitidas e seguem com essa criança para sustentá-las sozinhas. Não é incomum esse tipo de ocorrência dos atuais. Então a gente vê a atualidade, a permanência deste poema do Jorge de Lima. Maria de Amba depois falou só, o silenciamento, né? Só diante da ventania. A voz da Maria de Amba era calada, mas não há como impedir que ela continue falando, mesmo que sozinha. A questão da introspecção, da autorreflexão, a consciência da mulher negra em relação à violência, à opressão que é praticada contra ela. Mesmo que ela não tenha vez, mesmo que ela não tenha voz, mesmo que sua voz seja silenciada a ponto de não falar mais, mas ela, de forma introspectiva, ela reflete, ela faz uma autorreflexão sobre a sua própria condição. E aí desfaz aquela ideia de que as pessoas pobres, as pessoas marginalizadas não têm essa capacidade de fazer uma análise crítica de sua própria condição. O poema aqui aponta para essa autorreflexão crítica que a Maria de Amba faz em relação à sua condição de opressão de que é vítima. Depois falou só diante da ventania que ainda vem do Sudão. Olha só, a ventania que ainda vem do Sudão. Sudão, uma referência à África. A ventania que ainda vem do Sudão, ainda hoje. Do Sudão vem as lembranças, vem a saudade, vem o banto. Mas do Sudão ainda vem essa ventania trazendo negros para continuarem sendo explorados pelo trabalho, explorados sexualmente no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, né? Diante disso, ela fala só, tem consciência de sua condição, o vento que vem do Sudão trazendo o banto, trazendo a saudade de sua terra de origem. Ela falou que queria fugir, queria escapar, queria se livrar, queria se libertar dos senhores e das judiarias, da escravidão e da violência praticada por essa escravidão, da condição de dor e de sofrimento. Ela queria fugir, queria escapar deste mundo para o sumidouro. E aqui o sumidouro é uma referência trágica e dramática ao destino a que esses negros tiveram na história da nossa escravidão. Quando ele falava sozinho, quando o negro, quando a negra, o homem negro, a mulher negra era violentado durante o processo de escravidão e refletia e pensava e fazia uma autorreflexão crítica de sua própria condição, muitos deles queriam fugir e não conseguindo fugir, fugiam para o sumidouro. É uma referência ao suicídio, ao destino de morte, a escolha da morte como escapatória para esses maus tratos, para esses castigos. Então veja, a poesia do Jorge Lima como é forte, como é marcante, como discute profundamente a problemática histórica da opressão e da violência contra o negro
efetivada no ambiente do Brasil, e não só no Brasil. Esse poema é um poema universal, se aplica a essa condição em qualquer lugar em que o negro tenha sido vítima ou continue sendo vítima da violência e da opressão. O engajamento e a consciência social do Jorge Lima também se manifesta em poemas como, por exemplo, o poema Mulher Proletária. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário. Há de ver, a tua produção, ao contrário das máquinas burguesas, salvará o proprietário. Esse poema é interessante porque a pista de interpretação do poema já é dada no título. Eu chamo a atenção para o fato de que os títulos dos poemas são importantes. Muitas vezes o título do poema é a chave. A chave interpretativa do poema muitas vezes está dada no próprio título, para que você possa abrir a interpretação do poema. No caso, mulher proletária. Proletária quer dizer mulher operária, mulher da classe operária, mulher trabalhadora, mulher da classe trabalhadora. Então, a mulher a quem o poema se refere está situada socialmente como sendo pertencente da classe operária, da classe trabalhadora. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Aqui é uma questão importante. Esse poema é um poema da década de 30, da década de 40, época em que as ideias marxistas se espalharam e se desenvolveram no mundo inteiro. E aqui o Jorge Lima, ele pega um conceito da teoria marxista, que é o conceito relacionado aos meios de produção dentro do sistema da sociedade capitalista. Marx dizia que a produção de riquezas na sociedade capitalista se dá da seguinte forma: os meios de trabalho, que são de propriedade do capitalista, o capital é proprietário dos meios de trabalho, é proprietário dos meios de produção, e o operário, não tendo os meios de produção que são as máquinas, são as fábricas, são os lugares com os seus diversos mecanismos e ferramentas para produzir os bens, as matérias-primas e tudo o que compõe os instrumentos de produção de riquezas. O operário não tem esses meios de produção. Como ele não tem os meios de produção, o que é que o operário faz? Ele vende a sua força de trabalho. Na concepção marxista, essa relação de o operário vender a força de trabalho e o capital que detém os meios de produção comprar a força de trabalho, dentro da teoria marxista, isso se faz de forma a ocorrer a exploração, que é o que os marxistas chamam de mais-valia. Pois bem, veja que o Jorge Lima é um poeta católico, é um poeta religioso, mas vivendo na década de 30, na década de 40, ele vai se apropriar desse conceito da teoria marxista e vai trazer para dentro do poema. Mulher proletária, a única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Veja, a mulher do operário é a única fábrica que o operário tem, porque além disso ele não tem nada, a não ser os braços, que são os componentes da sua força de trabalho. Então, a fábrica que o operário tem é a mulher. E o que ele fabrica? Fabrica filhos. Veja que é muito, apesar de ser grotesca essa associação, mas o poeta o faz de forma a tornar dura e crua a denúncia que ele está fazendo. O operário só fabrica filhos. E ele coloca filhos no plural em referência ao fato de que as famílias operárias, na década de 30, 40 e 50, tinham muitos filhos. As famílias eram numerosas, com 10, 12, 14, 16 filhos. Por isso que ele diz, a mulher do operário é a única fábrica que ele tem, fabrica filhos, e muitos filhos. Na tua superprodução de máquina humana, é interessante a palavra superprodução, que é uma referência à grande quantidade de filhos existentes nas famílias das classes operárias, né? Superprodução de máquina humana, mulher, máquina humana, produz o quê? Produz filhos. E aqui os versos seguintes, duas denúncias. Forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o senhor burguês. Veja que esses dois versos, eles apontam para as duas possibilidades, para essa superprodução, para esses filhos da classe operária. Qual o destino reservado para os filhos da classe operária? Primeira possibilidade,
Anjos para o Senhor Jesus. É uma referência irônica ao drama da mortalidade infantil. O grande número de crianças que morriam precocemente no Brasil de 1930, 1940, 1950. A mortalidade infantil era muito alta, principalmente no ambiente das classes pobres, das classes trabalhadoras. Então, o primeiro destino dos filhos produzidos por essa mulher proletária, a morte prematura, a mortalidade infantil, anjos para o Senhor Jesus. Os que escaparam, os que ficaram vivos, fornece braços para o senhor burguês. Segunda possibilidade, braços, trabalho, força de trabalho. Os filhos do operário serão operários também, assim como o operário foi o pai. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, o marido dela é o proprietário da mulher proletária. Veja essa condição de propriedade própria do mundo capitalista, de forma irônica, o poeta traz para dentro do poema. O operário, que é o marido da mulher proletária, há de ver, a tua produção. Que produção? Os teus filhos. Ao contrário das máquinas burguesas, os teus filhos te salvarão. Ao contrário das máquinas burguesas, a tua produção, os teus filhos salvarão o teu proprietário, o marido da mulher proletária. Veja que o poema, no final, aponta para uma possibilidade de mudança, para uma possibilidade de transformação, a ideia de que esses filhos, essa superprodução de filhos da mulher proletária, trarão dias melhores, trarão a salvação para o proprietário, para o proletário, para a sua mulher proletária. Então está outro poema que traz, mais uma vez, o engajamento, a consciência social, e veja aqui a referência religiosa, mais uma vez presente, é muito presente na poesia do Jorge de Lima, essas imagens religiosas, essas imagens cristãs, essas imagens da tradução judaico-cristã dentro da poesia do Jorge de Lima, assim como na poesia do Murilo Mendes. E, para finalizar, aí, outro traço importante da poesia do Jorge de Lima é a presença de imagens surrealistas. Lembram da vanguarda surrealista, surrealismo do Salvador Dalí, que foi uma corrente de vanguarda que se construiu principalmente pela representação de imagens oníricas, imagens do sonho, imagens que parecem ser produto do delírio, da alucinação. É a realidade que aparece transmutada, transfigurada, a ultra-realidade, a super-realidade, a realidade distorcida, a realidade mediada por imagens que parecem resultantes de delírios, de alucinações, do sonho ou coisas do gênero. Vamos ver esse poema aqui do Jorge de Lima. Eu quero chamar a atenção também para a presença do soneto. Veja, na primeira fase, a poesia da primeira fase combatia terrivelmente essa forma de construção literária, porque os modernistas defendem os versos livres e os versos brancos, condenam as rimas. Veja que as rimas reaparecem aqui no Jorge de Lima, mas isso é uma marca dessa segunda fase. Alguns poetas da segunda fase, principalmente o Vinícius de Moraes e o Jorge de Lima, vão resgatar algumas formas poéticas da tradição clássica. Então, vejamos aqui. Influências realistas. Era um cavalo todo feito em lavas, recoberto de brasas e de espinhos. Pelas tardes amenas ele vinha, e lia o mesmo livro que eu folheava. Depois lambia a página e apagava a memória dos versos mais doridos. Então a escuridão cobria o livro e o cavalo de fogo se encantava. Bem se sabia que ele ainda ardia na salsugem do livro subsistido e transformado em vagas sublevadas. Bem se sabia, o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado em que o íncubo cavalo se nutria. Veja que esse poema é um poema típico dessas imagens que parecem surgir do sonho, do pesadelo, do delírio, da alucinação. Olha a primeira estrofe. Era um cavalo todo feito em lavas de chamas. Um cavalo todo recoberto de labaredas de fogo. Era um cavalo todo feito em lavas, recobertos de brasas, cheio de brasas e de espinhos. Brasas e espinhos. Que cavalo estranho, esquisito. Veja que não é um cavalo da realidade, é um cavalo da supra-realidade, da ultra-realidade. Esse cavalo cheio de chamas, cheio de labaredas, cheio de espinhos. Pelas tardes amenas ele veja que ele faz o contraste entre o cavalo sinistro e assustador
que aparece nas tardes amenas. O cavalo vinha e lia o mesmo livro que eu folheava. Veja, o Eulírio, com a voz que fala do poema, está lendo um livro, e enquanto ele está lendo o livro, esse cavalo aparece. O cavalo aparece e começa a ler o mesmo livro que o poeta lê. Veja que transrealidade, que ultra-realidade, né? Típico do surrealismo. Essas imagens alucinógenas, né? Imagens fruto de delírio. O cavalo lia, passava a ler o livro com o mesmo livro que o poeta, que é a voz que fala no poema, lia. Depois o cavalo lambia a página e apagava a memória dos versos mais doridos. Pois veja, o poeta está lendo o livro, o cavalo chega, passa a ler o livro juntamente com o poeta, e o cavalo lambe as páginas e apaga a memória dos versos mais doridos, os versos mais dolorosos, de dor e de sofrimento. O cavalo lambe e a lambida do cavalo apaga a lembrança, apaga a memória desses versos. Então, depois disso, a escuridão cobria o livro e o cavalo de fogo se encantava, o cavalo desaparecia. Veja que imagem surreal, próprio do surrealismo. O cavalo desaparece e aí o poeta fica com o livro, que foi lido pelo cavalo, que foi lambido pelo cavalo juntamente com a leitura do poeta. Bem se sabia que o cavalo que desapareceu, que se encantou, bem se sabia que o cavalo ainda ardia na salsugem do livro subsistido. O livro que ficou, que permaneceu existindo, subsistido, na salsugem, no resto do livro que ficou, o cavalo permanecia ali, ardendo, transformado em vagas sublevadas, vagas que sutilmente se escondiam dentro das páginas do livro. O cavalo estava ali, dentro das páginas do livro, subsistindo, escondido entre as vagas sublevadas. Bem se sabia, o livro que o cavalo lia era a loucura do homem agoniado. O que é que o cavalo lia? Que livro era esse que o cavalo lia? Era a loucura do homem agoniado, em que o íncubo cavalo se nutria. Ou seja, o livro que o poeta lia e que o cavalo lia juntamente com ele continha a loucura do homem agoniado. E era nessa loucura que este cavalo encantado se alimentava e se nutria. Que coisa! Veja que é um poema representativo dessa tendência de trazer para dentro do texto literário uma representação dessas imagens, produto de delírio, de alucinação, produto do sonho, do pesadelo, que transcendem, que ultrapassam a realidade concreta, que ultrapassam a possibilidade do real e constroem essa possibilidade do surreal, do transreal, do ultrarreal. Surrealismo na poesia do Jorge de Lima. Ok, meus jovens, em síntese é isso, a poesia do Jorge de Lima. Esses poemas e essas tendências, esses aspectos da poesia de Jorge de Lima aparecem principalmente na obra 14 Alexandrinos, é o primeiro livro de Jorge de Lima, escrito em 1914, antes do modernismo, portanto. E depois do modernismo ele escreve Poemas Negros, que é o principal poema em que Jorge Lima discute a condição do negro, a condição social e histórica de violência e de opressão efetivada contra os negros. Tempo e Eternidade, que ele publica juntamente com Murilo Mendes, um livro principalmente de poemas místicos, transcendentais. A Túnica em Consúntio, de 45, e Invenção de Orfeu, de 1952. Inclusive, Invenção de Orfeu é um livro em que prevalecem imagens surrealistas, como, por exemplo, esse poema que eu acabei de ler é um poema do livro Invenção de Orfeu. Ok, jovens, muito obrigado e até a próxima. Que vocês façam a revisão de todo o conteúdo do modernismo da segunda fase e se preparem para a prova que faremos a partir de amanhã. Muito obrigado, até a próxima.